Bom dia, Deus te abençoe ricamente o seu dia, toda a sua casa, a sua família. Glória a Deus. Nós estamos aqui mais uma vez para aprendermos mais um pouco mais dessa palavra maravilhosa de Deus. Nós precisamos dessa palavra. Nós somos completamente necessitados dessa palavra de Deus. A Bíblia tem tanto para nos ensinar. A Bíblia tem tantas coisas maravilhosas que às vezes, se nós não prestarmos bastante atenção, não pararmos para refletir mesmo, a gente não vê a beleza de Deus e as maravilhas de Deus. É incrível como que a palavra de Deus nos envolve, não é? A Bíblia ela nos envolve, ela chama a nossa atenção com um respeito tão profundo às coisas espirituais, sobrenaturais de Deus, que nós muitas vezes não entendemos de tão profundo que é. E nesses dias nós estamos falando sobre paz, E eu quero compartilhar com você um texto da palavra de Deus no livro de Filipenses. Filipenses 4, versículo número 1 em diante, a palavra de Deus nos lábios de Paulo aos Filipenses, lembrando que você, mulher aí, olha só que lindo, viu? Lembrando que a igreja de Filipos, a igreja dos Filipenses foi iniciada com mulheres, tá? Mulheres corajosas, mulheres poderosas, né? Olha só para vocês ver que lindo, uma história incrível sobre a igreja de Filipos, em Filipenses. Então, a palavra do Senhor diz assim: portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, meu prêmio, permanecei firmes no Senhor, amados. Rogo a Evódia e a Sintique que sintam o mesmo no Senhor. Peço também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajude essas mulheres. Ajude essas mulheres que trabalham comigo no Evangelho, com Clemente e com os outros cooperadores cujos nomes estão escritos no livro da vida. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja vossa iniquidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. De nada estejais solícitos ou preocupados, antes sejam vossas petições, vossos desejos, vossos pedidos, em tudo conhecidos diante de Deus, pela oração e súplica, com ações de graças, com atitude de agradecimento, de gratidão. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, reinará nos vossos corações. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, te guardará. E os vossos sentimentos também em Cristo Jesus. Glória a Deus. Essa é uma palavra de Deus para a minha vida, para a sua vida também. Mas eu quero dizer para você que existe aqui algo tremendo e profundo com respeito, né? Com respeito aqui aos filipenses. Paulo, ele chama aqui a nossa atenção, dizendo claramente aos filipenses que eles são a coroa dele, o prêmio dele, o troféu dele, de tão importante que eles são, não é? Aqueles que ele ensinou, não é? Aquele que ele parou e capacitou, discipulou, treinou para que eles pudessem também treinar outros. Paulo trata eles aqui como uma joia dele, um prêmio, uma coroa. Ele diz assim: vocês são a coisa mais especial que aconteceu na minha vida, uma coisa muito importante, vocês são o meu troféu, o meu prêmio, algo que eu conquistei aí nessa cidade.
Mas Paulo começa aqui também dando um conselho e fazendo um pedido, quando ele diz: eu rogo também, eu rogo a vocês para que vocês permaneçam firmes no Senhor, com muita alegria, permaneçam firmes. Mas tem duas pessoas aí nessa igreja que eu quero pedir a ajuda de vocês. Eu estou pedindo a você, Evódia, e também a Sintique, que vocês tenham a paz de Deus também, para que vocês permaneçam firmes no Senhor, não é? E ele diz: peço a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajude essas mulheres que trabalham comigo no Evangelho, com Clemente e com os outros cooperadores, cujos nomes estão escritos no livro da vida, não é? E então, aqui a palavra de Deus, ou seja, um estudo vai chamar nossa atenção, um estudo mais aprofundado, que esse querido amigo que Paulo está referindo seria Epafrodito, que estaria ali também naquela cidade, junto com Clemente. E Paulo está pedindo uma ajuda deles. E você vai agora entender qual a ajuda que ele está pedindo. Essas duas mulheres, Evódia e Sintique, elas estavam vivendo um momento de muita divergência entre as duas. Elas estavam em discussão, elas estavam resistindo uma à outra. Elas não tinham paz entre uma e outra. Cada uma delas queria uma posição melhor, uma se achando melhor que a outra, e por esse motivo, então, as duas brigavam, estavam enraivadas uma com a outra. E Paulo não estava nada satisfeito com isso. Uma divergência dessa entre irmãos pode trazer grandes contendas para a igreja, ao ponto de a igreja ter grandes dificuldades de presença de Deus. Um problema sério entre duas pessoas, dois irmãos no corpo de Cristo, lembrando que cada um de nós somos um membro do corpo de Cristo, pode trazer muitas tristezas e angústias ao restante dos irmãos. E isso trazer uma dificuldade de conexão da igreja com Deus, uma intimidade maior com o Senhor. E Paulo então está dizendo assim: olha, eu peço a vocês, meus companheiros, Clemente e Epafrodito, eu peço a vocês que ajude essas mulheres, ajude elas. Elas trabalham no Evangelho, né, com Clemente, elas são bênçãos e elas estão com essa dificuldade, não é? Que elas possam também regozijar no Senhor, que elas possam experimentar a paz de Deus. Paulo está dizendo assim: eu não posso de maneira nenhuma ficar tranquilo diante de uma situação dessa. Isso atrapalha o corpo de Cristo, isso impede a presença de Deus na vida da igreja. E Paulo está rogando: eu rogo a vocês, Clemente, por favor, Epafrodito, ajude essas mulheres, elas são bênçãos, ajude elas, porque isso atrapalhará, isso vai atrapalhar a caminhada de vocês, a presença de Deus na igreja. E lembre elas que Jesus está perto. Em Maranata, Jesus está perto a voltar, e elas não podem continuar dessa forma, senão elas terão grandes problemas e dificuldades para entrar no reino dos céus. E elas merecem entrar, porque essas mulheres são trabalhadoras na obra do Senhor, são mulheres dedicadas à obra de Deus. Epafrodito, Clemente, em nome do Senhor Jesus, ajude essas mulheres a viver em paz. Faça com que elas se reatem novamente o laço de amizade, de amor, de irmão, não é? Em nome do Senhor Jesus, Paulo está clamando. A pior coisa que pode acontecer numa igreja é irmãos viverem divergência e contenda. Deus não tem prazer nisso. E por sermos então membros do corpo de Cristo, então, isso pode trazer um grande problema, um problema terrível, de angústia, olhar no rosto dos irmãos e perceberem neles a tristeza e a angústia por saber que dois irmãos estão com problema dentro da igreja. Apenas duas mulheres, e essas mulheres eram bênção. Não quer dizer que a igreja não vai ter um problema em qualquer momento. Nós somos igreja, somos povo de Deus, e pode acontecer sim entre irmãos um problema, uma divergência, mas essa divergência ela não pode permanecer, ela tem que chegar a um fim. Por quê? Porque nós somos irmãos, nós somos cristãos, nós somos família de Deus, e o povo de Deus precisa viver em paz. Há muitos que pensam que na igreja não vai ter um problema, né? A qualquer momento você pode ter um problema com seu irmão. Isso pode acontecer, mas nós temos que evitar o máximo. E se acontecer, nós temos que ir até esse irmão e resolver o problema para que nós vivamos em paz. Em paz.
E Paulo diz no versículo 6, de nada estejais preocupados, precisando, antes sejam vossas petições, o pedido de vocês em tudo conhecidos diante de Deus, pela oração e súplica com ações de graças. Vocês peçam a Deus, mas peçam também com gratidão, agradecendo. A oração de vocês precisa ser com gratidão. E eu chego aqui a um ponto, a um versículo profundo que eu disse para você, que eu quero compartilhar com você. E Paulo disse assim, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Eu estava sonhando com esse versículo, refletindo o Espírito Santo, me fazendo compreender a profundeza desse versículo, quando diz, e a paz de Deus que excede todo entendimento. Essa paz de Deus, nós podemos experimentar essa paz de Deus ao ponto de que podemos estar em meio à guerra, uma guerra terrível, não é? Um caos terrível, e nós estarmos em plena paz. E o Espírito Santo falava comigo nessa madrugada a respeito desse versículo, me dizendo assim, essa paz, ela excede todo o entendimento que Paulo está falando. A paz de Deus excede todo o entendimento. A paz de Deus, não é possível que o homem compreenda a paz de Deus. A paz de Deus está acima da compreensão humana. Essa paz que Deus dá está acima de todo o entendimento do ser humano. Não existe de maneira nenhuma um bacharelado, não existe de maneira nenhuma um doutorado, nem tampouco um PhD para compreender a paz de Deus. A paz que Deus nos dá, ela é sobrenatural, não é nada desse mundo, é lá do céu. Não é à toa que Jesus diz, a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá. O mundo concede uma paz com armas. O mundo procura a paz, não é com guerras, não é? Mas a palavra de Deus aqui nos lábios de Paulo está dizendo para nós claramente o seguinte, a paz de Deus que excede todo entendimento guardará o coração de vocês, não é? A paz de Deus. Por quê? Porque essa paz não é de homem, essa paz é de Deus. Quando Deus te dá essa paz, quando você recebe essa paz, você pode estar no meio de guerras, de um caos, de problemas terríveis, de confusões, e até mesmo em meio a uma pandemia dessa como nós estamos vivendo, mas você tem a sua paz, você fica tranquilo, é uma paz de Deus que excede toda a compreensão do homem. Não é possível compreender essa paz de Deus, e até mesmo você mesmo, né, fica pensando, o que é isso que eu estou vivendo, como é que é essa paz, não é? E muitos olham para você e falam assim, mas você está tranquilo diante dessa confusão, diante desse problema? Como que você consegue conviver em meio a essas guerras, essas pelejas dessas pessoas? E você diz assim, é porque eu tenho a paz de Deus. E essa paz de Deus, ela excede todo o entendimento, ela está acima de toda a compreensão humana. O homem não pode entender, ninguém pode entender essa paz de Deus. Então, resumindo aqui, o Espírito Santo estava falando comigo claramente o seguinte, a paz de Deus ninguém compreende, porque não é para compreender. A paz de Deus não é para ser entendida. A paz que Deus nos dá não é para ficar procurando entender como que é essa paz. Não, a paz de Deus, que excede todo entendimento sobre nós, para guardar o nosso coração, essa paz de Deus é para ser vivida e não compreendida. Eu achei interessante, conversava com a irmã Daniele ontem, quando nós fomos para o monte, né? E ali, enquanto o pessoal chegava, eu estava conversando com ela. Ontem estava no monte o irmão José, a irmã Daniele e também o irmão Elivan. Estavam nós 4 no monte, né? E ali, antes de eles chegarem, então, eu estava conversando com a Dani, e a Dani falando comigo, né? A Dani é uma irmã em Cristo, que desde pequenininha, né, está conosco, uma grande mulher de Deus. E ela disse o seguinte, pastor, eu não sei o que está acontecendo, mas até eu mesmo tenho tido um certo medo da minha paz que eu estou vivendo. Estou vivendo uma paz tão grande, tão grande, que eu não sei explicar. Eu tenho até medo dessa paz. Eu disse para ela, não tenha medo dessa paz, porque essa é a paz de Deus, que excede todo o entendimento humano. Ninguém é capaz de compreender. E é capaz realmente de gerar até um medo na gente. Então, tranquilize seu coração, porque essa é a paz de Deus, que excede todo o entendimento. E essa paz de Deus que Ele nos dá, ela guarda realmente o coração de cada um de nós. Nos dá tranquilidade, nos traz
sabe, uma